Imagine nascer num mundo onde só o fato de você existir já é um crime. Um lugar onde você é caçado, jogado numa jaula e transformado em arma, enquanto quem te oprime dorme em um berço de ouro. Diante de tanto sofrimento, é natural que as pessoas clamem por um salvador, alguém para trazer a justiça, alguém para trazer a liberdade. Mas e se essa pessoa que ouviu essas preces fosse muito pior do que os próprios opressores? Em Reverse 1999, a Arcana não é só mais uma vilã da história, ela é a resposta viva para aquela pergunta que eu te fiz no começo, a verdadeira personificação do mal, a maior escuridão que aquele universo conseguiu gerar, uma figura cheia de mistérios, com várias camadas e um carisma sombrio que te prende de um jeito absurdo. Hoje, nós vamos desvendar essa personagem inesquecível, olhar para cada detalhe e explorar todas as referências macabras que ela esconde. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, o maior devoto do Fé nas Malucas, e estou pronto para mergulhar de cabeça numa personagem que me faz questionar se eu realmente tenho algum amor à própria vida. Antes de mergulharmos de cabeça na Arcana e entender essa ideia de salvação corrompida que ela traz, a gente precisa olhar para o mundo onde ela vive. No universo de Reverse 1999, os arcanistas são pessoas que já nasceram com poderes sobrenaturais, mas como os humanos comuns não conseguiram entender essa magia, começaram a enxergar essas pessoas como uma verdadeira ameaça. É como acontece tanto na ficção quanto na vida real. O ser humano teme aquilo que não compreende, e esse medo quase sempre se transforma em uma crueldade sem limite. O preconceito contra os arcanistas se tornou doentio, famílias inteiras com dons especiais viraram atrações de circo, e muitos foram caçados e mortos pelo simples fato de existirem. E mesmo no futuro, lá pelo ano de 1999, as novas leis não mudaram muita coisa. Os arcanistas passaram a ser criados por organizações como a Fundação, sendo moldados desde criança para acreditar que não passavam de ferramentas feitas para servir e morrer pela humanidade. Afinal, a injustiça fica muito clara quando só um dos lados é julgado nas linhas de frente das batalhas, e quando o mundo começa a desabar, adivinha qual lado é a verdadeira prioridade na hora de salvar vidas? Num mundo sufocado por tanta repressão e desigualdade, era inevitável que esse rancor transbordasse. Todo esse ódio precisava de um rosto, precisava de um símbolo, alguém para trazer a salvação e a justiça, e acima de tudo, a vingança. E a personificação absoluta de tudo isso atende por um único nome: Arcana. Para entender o peso de Arcana nessa história, a gente precisa entender primeiro o magnetismo do que ela prega. Ela é a líder da Manus Indact, só que para os arcanistas que foram caçados, humilhados e transformados em ferramentas pela humanidade, a Manus não é só um grupo paramilitar, é um refúgio. E Arcana não é vista como uma general de guerra, ela é adorada como uma divindade verdadeira, a mãe do arcano. Pensa comigo em uma história tradicional, alguém que surge do nada para quebrar as correntes de um povo oprimido e devolver a dignidade roubada, seria sem sombra de dúvidas a grande heroína da jornada. E o roteiro de Reverse planta essa semente direito na nossa cabeça. Ele faz a gente olhar para a Fundação com muita desconfiança e nos empurra a simpatizar com o grito de liberdade dos arcanistas. Assim, Arcana veste a capa de salvadora necessária, e a genialidade da personagem está justamente em saber usar esse discurso com perfeição. Ela não precisa usar a força bruta, gritar ordens ou suar em combates físicos para impor seu respeito. A Arcana tem aquela aura clássica de estrategista impecável. O poder dela não está nos punhos, está na presença. E o detalhe mais perturbador de todos é justamente esse: ela mal aparece, ela passa a maior parte do tempo escondida nas sombras, e mesmo assim, a influência dela é tão sufocante que o medo de sua presença molda cada passo dessa história. Ela dita o ritmo do jogo, sem nem precisar entrar no tabuleiro. Mas é aí que a ilusão começa a rachar, é aí que o desconforto psicológico toma conta, porque a Arcana não é apenas uma líder carismática, ela é alguém que domina completamente a narrativa ao seu redor, e é exatamente isso que eu quero te mostrar agora, quando a gente finalmente consegue enxergar por trás da máscara de mãe protetora. O que sobra não é a revolucionária buscando por justiça, mas um mistério completo. A Manus até segue uma lógica extremista que dá para entender do ponto de vista político. Eles querem o topo, querem inverter a balança do poder, mas as atitudes de Arcana não seguem essa regra. Ela mata sem piscar, assiste ao caos com uma calma que assusta e joga fora os seus próprios seguidores no segundo em que eles deixam de ser úteis. Ela se move por desejos que a nossa razão não consegue alcançar, e é aí que eu te pergunto: até onde uma pessoa está disposta a ir quando ela acredita que a salvação só pode vir através do caos? E esse é o verdadeiro segredo do terror que ela causa. Nós não fazemos a menor ideia do que ela realmente quer, deixando a gente totalmente no escuro. O jogo nos força a encarar o pior rastro que uma vilã poderia deixar, um rastro de destruição que parece não ter nenhum objetivo político, apenas uma visão apocalíptica, bizarra e
particular. No fim das contas, a presença dela na tela obriga a gente a fazer uma pergunta, a mais desconfortável de todas: se a única salvação para os arcanistas vem das mãos de uma força da natureza tão cruel, será que esse mundo realmente tem salvação? A força magnética da Arcana vai muito além dos poderes sobrenaturais. Desde sua primeira aparição dentro do Bar Walden, ela já mostra uma capacidade absurda de prender a nossa atenção. Ela simplesmente abre a boca e passa a controlar toda a história. A Arcana aparece para dominar e é ponto final. Na primeira conversa dela com Vertin, isso fica muito claro. A Vertin sempre empunhava um respeito durante os capítulos anteriores, mas essa autoridade é completamente esmagada quando ela fica cara a cara com a Arcana. Quando a Arcana fala, ela não pede, ela manda. Por mais absurdo que fosse o discurso dela, a Vertin não podia dar um único pio fora do lugar, ou os braços e as pernas de Schneider seriam quebrados ali na mesma hora. E olhe bem o que ela faz aqui. Ela não ameaçou Schneider porque precisava ter uma vantagem estratégica. Ela não usou a ilusão da laranja para arrancar alguma informação de Vertin. Ela foi cruel a todo momento, simplesmente porque podia. Não foi estratégia, foi sadismo puro. E é bem aí que sua máscara cai. A gente podia até achar que Arcana era só uma revolucionária extremista, lutando pelo próprio povo, mas não. Aquele sadismo todo prova que o objetivo final dela nunca foi a liberdade, é o controle absoluto. Ela quer que Vertin saiba que não passa de um inseto na mão dela, e sua habilidade de criar ilusões deixa tudo mais assustador. No momento em que Vertin se recusa a atirar em Schneider, a Arcana oferece uma laranja e projeta na mente da garota a visão de um pomar de laranja, a fazendo brincar com Schneider, enquanto na realidade estava a matando. Aquilo não era um truque de mágica, aquilo foi ela demonstrando o quanto podia ser cruel, sem nenhum motivo prático para tal. Fazer Vertin puxar o gatilho e matar Schneider naquela situação não teve qualquer sentido lógico. Foi apenas uma brincadeira doentia, só para despedaçar a mente dela. A Arcana forçou a Vertin a matar exatamente a pessoa que ela estava tentando salvar. Por quê? Simplesmente para provar quem é que mandava. A partir do momento em que aceitamos isso, que a Arcana é cruel porque pode, que faz as coisas simplesmente porque deseja, notamos que em nenhum momento suas ações tentaram indicar que ela realmente estivesse tentando proteger os arcanistas. Lembra do que aconteceu na Ilha dos Números? Quando ela acabou com eles, ela deixou muito claro que só fez aquilo porque não suportava a ideia deles ficando escondido, longe da batalha. Ela simplesmente levou a guerra até eles. Ela entregou as armas e a localização exata de bandeja para os humanos, para que eles bombardeassem o lugar sem dó. E é justamente nesse momento em que Reverse realmente brilha, nos mostrando as camadas mais profundas de Arcana. Durante o arco de Apeiron, justamente no exato momento em que ela tecnicamente morre, é também o momento em que a personagem mais brilha na história. A Ilha Peyron é um lugar isolado, pacífico, um lugar onde não faria o menor sentido a Arcana agir, mas ela surge do nada, bem à frente de Vertin e Soneto, sorrindo e conversando, de um jeito super casual, e chega até a fazer um pacto de sangue, prometendo não machucar ninguém. E foi exatamente essa calmaria assustadora que desencadeou o incidente, onde Soneto quase perdeu a vida. Assim como também foi bem aí que Sofia ganhou os holofotes, uma personagem que nasceu da pura dor e que assume aquele papel de vingadora, alguém que realmente está disposta a sujar as mãos pelo próprio povo. E isso é fascinante, porque mesmo lutando pela mesma causa, Sofia e Arcana são extremos completamente opostos. Pensa na estética das duas. A Sofia tem cabelos vermelhos, uma cor quente, que transborda toda a sua emoção e fúria. Já a Arcana tem seus cabelos azuis, frios e distantes. Uma mulher que se move apenas por caprichos macabros. Elas são dois lados da mesma moeda, a moeda da salvação. E para deixar essa diferença ainda mais escancarada, logo após a morte de Arcana, é Sofia quem assume o comando. Ela tem uma motivação incrível e carrega todo aquele escudo moral de quem está lutando por uma causa justa, mas a verdade é que ela simplesmente não consegue preencher o vazio sombrio que Arcana deixou. A fundação até chegou a comemorar a morte da vilã como se a guerra já estivesse ganha, e até os próprios membros da Manus começaram a duvidar do futuro. No fim das contas, o que manteve a fé cega da organização de pé não foi a devoção a Sofia, foi a voz de Arcana, que continuava ecoando, viva, dentro da cabeça de cada um deles. Quando alguém me diz que o design de um personagem pode transmitir muito mais do que aparenta, eu logo lembro de Arcana. O visual dela grita essa dominação sufocante em cada detalhe. Aquele vestido preto, o cabelo azul escuro escorrendo quase como numa noite líquida e aqueles olhos amarelos que entregam na mesma hora. A visão dela vai muito além do que é humano. A aparência e o simbolismo que cercam a personagem tocam num ponto que poucos roteiristas têm a coragem de explorar. Ela invoca criaturas que lembram seres angelicais, com aurelas e poses divinas, mas sem
cabeça. Tudo isso enquanto manipula aquele sangue negro. A figura de um Messias sempre traz aquela ideia de luz, de perdão e de salvação. Mas a Arcana pega esse arquétipo e torce ele de um jeito visceral. Ela é a própria essência de um Messias, só que das trevas. Lembra que no começo do vídeo eu perguntei o que acontece quando o salvador de um povo oprimido finalmente escuta as preces? Pois é, a Arcana é a resposta. Ela é a manifestação física, cruel e impiedosa de todo o ódio e de toda a dor que os arcanistas acumularam por anos. A humanidade literalmente plantou o seu próprio fim, e a Arcana é a foice que veio fazer a colheita. Para os humanos, ela é o puro mal, mas para os arcanistas, ela é a resposta para décadas de orações sussurradas no escuro. Para eles, cada vida humana tirada não é um crime, é um sacrifício necessário no altar da liberdade. E o que realmente sacramenta esse status divino de uma vez por todas é como ela manipula o mito da ressurreição. A Arcana cometeu o ato messiânico definitivo. Ela simplesmente se deixou morrer, o que os humanos comemoraram como a grande queda da Manos, quando na verdade esse foi o clímax de sua ascensão. Ao renascer das próprias cinzas, ela quebrou de vez a barreira entre o mortal e o divino. O visual desse retorno também é uma verdadeira obra-prima. Em vez de segurar sua varinha na mão, ela reaparece com ele como uma haste cravada na própria cabeça, mas além disso, também como uma coroa de espinhos dourados. Ela não está apenas zombando da humanidade, ela está reescrevendo o que significa ser um Messias, e com isso, ela deixa um lembrete eterno, o controle absoluto que ela tem sobre a magia e sobre a dor. A Arcana vai muito além de uma simples vilã de videogame. A presença esmagadora dela domina a história justamente porque ela é a personificação viva de todo esse conflito. A essência dela, forjada das feridas da opressão, pegou um trauma profundo e o transformou numa verdadeira teologia apocalíptica. Toda essa imagem messiânica, distorcida, coloca a Arcana exatamente no trono da Salvadora, que esse mundo tanto pediu. Só que a grande tragédia de tudo isso é que a única salvação que essa deusa sombria tem para entregar é a destruição absoluta. E talvez seja exatamente por isso que ela seja tão fascinante. E sinceramente, eu acho que é exatamente essa dualidade, toda essa profundidade macabra, que faz Reverse ter uma das histórias mais fascinantes de se explorar hoje em dia. Mas agora, a bola está com vocês. Comenta aí embaixo qual é a sua visão sobre essa salvadora corrompida. É claro, se chegou até aqui, comenta a frase salvação pela dor, só para eu saber quem foram os verdadeiros sobreviventes que acompanharam essa jornada até o fim. Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar para dar aquela força, para que mais análises também continuem saindo. No entanto, era só isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, foi!